Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Ado e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. The Dalits, they are the lowest people. The meaning is the oppressed people, suppressed people, and neglected people, not considered as a human beings. O padre Prem Prakash está a descrever a realidade, o dia-a-dia dos Dalits na Índia. A esmagadora maioria da população indiana é hindu. Os cristãos são menos de 5% e são normalmente pobres, discriminados e muitas vezes mesmo proscritos. Hoje vamos procurar traduzir o que significa a palavra proscritos para milhões de cristãos na Índia. Vamos fazê-lo também como homenagem ao padre Stan Swami, que morreu estando preso no hospital depois de ter sido acusado de terrorismo pelas autoridades. Ele passou cerca de 40 anos da sua vida a defender os que tantas vezes nem sequer são considerados como seres humanos, e isto na Índia. Para nos falar dele, da sua história e também, claro, das principais notícias que estão a marcar a atualidade, vamos ter connosco, uma vez mais, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que estão também connosco neste momento. A história do padre Stan é exemplar, de facto, na sua dedicação aos outros, mas também pela insensibilidade das autoridades para com o seu estado de saúde no final da sua vida. No programa de hoje iremos ainda até à Coreia do Norte, pois mais um alto responsável da Igreja, desta vez o prefeito da Congregação para o Clero, manifestou o desejo de ver o Santo Padre a visitar Pyongyang, que é a capital do país mais fechado do mundo e país que lidera também todos os rankings no que diz respeito à questão da perseguição religiosa. E vamos ainda também até ao Zimbábue para tentar perceber até onde consegue chegar a ajuda da Fundação AIS nestes tempos de pandemia. E vamos, por exemplo, também até à cidade de Alepo, na Síria, por causa precisamente da pandemia e dessa ajuda. Neste caso, para falarmos uma vez mais dessa fantástica campanha chamada Uma Gota de Leite para as crianças da Síria. Bom, mas a primeira notícia de hoje vai levar-nos até ao Haiti, pois aumentam de dia para dia os receios sobre a degradação da segurança neste país após o presidente ter sido assassinado em casa na madrugada de quarta-feira, dia 7 de julho. Sim, Paulo, de facto há uma enorme instabilidade no Haiti após o assassinato do presidente Jovenel Moïse. Portanto, ele foi morto por mercenários, segundo as autoridades policiais, mas há uma enorme incerteza sobre o que realmente aconteceu e o mais significativo é que este crime ocorreu numa altura em que já existe uma enorme instabilidade social e política no país. De facto, a morte de Jovenel Moïse ocorreu numa altura em que eram já muito débeis as condições de segurança neste país. Ainda há apenas cerca de 2 semanas registaram-se confrontos entre grupos criminosos na capital haitiana com dezenas de mortos. E a Igreja tem denunciado, Catarina, esta onda de violência. Sim, ainda muito recentemente a Comissão Nacional de Justiça e Paz do Haiti publicou um relatório sobre o crime e a violência na capital do país, Port-au-Prince, durante os primeiros 3 meses deste ano. E este relatório, que incide apenas entre janeiro e março deste ano, diz que já se registaram mais de 130 mortes violentas. Estes dados ajudam a explicar o sentimento geral de medo e de insegurança das populações, pois, além dos assassinatos, o Haiti está a viver também uma onda dramática de sequestros que não têm poupado sequer nenhum setor da sociedade, nem sequer a própria Igreja. No segundo fim de semana de abril, ocorreu o rapto de 5 padres e de 2 irmãs, o que mereceu, aliás, logo duros comentários por parte do bispo da diocese de Inche. Foram declarações, Catarina,
à Fundação AIS. Exato, Paulo. Portanto, nessas declarações, Dom Jean Desinor fazia mesmo a pergunta: quem será a próxima pessoa a ser raptada? Serei eu? Será um padre? Será uma irmã? Portanto, o bispo dizia mesmo que os padres e os religiosos estão neste momento numa situação dramática e correm, de facto, o risco de terem problemas psicológicos, porque todos os dias vivem num constante medo. O bispo de Inche aproveitou essa entrevista para agradecer também toda a ajuda que a Fundação AIS tem vindo a dar ao seu país. Muito rapidamente, Catarina, para os nossos telespectadores terem uma ideia disso, estamos a falar de que ajuda? Sim, na verdade, Paulo, a Fundação AIS tem vindo a ajudar o Haiti nos últimos anos, desde há alguns anos, portanto, e ajuda, nomeadamente, a Igreja a cumprir a sua missão pastoral e humanitária. Só no decorrer do ano passado, e para responder diretamente à sua pergunta, a Fundação AIS apoiou cerca de 30 projetos, desde a aquisição e manutenção de veículos para o trabalho pastoral, a ajuda de emergência relacionada também com a pandemia do coronavírus, e também programas de formação para catequistas, leigos e para seminaristas. O Haiti, um dos países mais pobres do mundo, vive de facto uma realidade muito complexa, muito difícil. A Fundação AIS tem acompanhado com particular atenção e também preocupação tudo o que diz respeito a este país. No dia 1 de maio, por exemplo, em cooperação com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Fundação AIS promoveu um dia de oração dedicado à paz no Haiti. Talvez mesmo só mesmo a oração traga essa paz e a estabilidade a este pequeno país do Caribe. Os nossos colegas brasileiros do Vaticano News recordaram esse evento. Ao fazer suas felicitações de Páscoa na última mensagem Urbi et Orbi, o Papa mencionou alguns países que passam por momentos de dificuldades ou conflitos. De todo o continente americano, a nação citada foi o Haiti. O pequeno país, em meio à região do Caribe, tem uma triste história de colonização e exploração. Em 2010, um terremoto de grande escala matou mais de 100 mil pessoas. 6 anos depois, outro evento destruidor gerou mais desespero, morte e pobreza à população haitiana: o furacão Matthew. Por causa dessas tragédias, a Igreja no Brasil se colocou à disposição com o envio de missionários para ajudar os haitianos. Nos últimos dias, mais uma vez, o Haiti tomou as manchetes dos principais noticiários. Uma onda de violência e de contestação popular cresceu pelo país, e religiosos e religiosas católicos se tornaram vítimas, sendo sequestrados e mantidos em cárcere. Rezemos pelo Haiti, para que a paz seja restabelecida, para que a justiça seja praticada e as feridas sejam curadas. Há pouco a Catarina referiu alguma da ajuda que a Fundação AIS tem vindo a dar à Igreja do Haiti. Mantendo a tónica então nesse campo, a ajuda solidária para a Igreja nos países mais pobres, vamos agora até ao Zimbábue e vamos até a África. Bom, neste país, a pandemia do coronavírus tem vindo a revelar-se de facto muito agressiva, com um aumento de infecções que poderá vir a revelar-se até mesmo alarmante. A Igreja tem procurado auxiliar as populações que estão em maior dificuldade, mas em muitos casos isso está a revelar-se uma missão quase impossível. E porquê? Por causa do tamanho, Catarina, do tamanho de algumas das dioceses. É verdade, Paulo. De facto, algumas das 8 dioceses do Zimbábue, é um país que faz fronteira, entre outros, com Moçambique e com a África do Sul, tem de facto um tamanho gigantesco que às vezes até é difícil perceber como é que a Igreja consegue chegar a tantas pessoas. Portanto, só para dar um exemplo aos nossos telespectadores, uma das dioceses, Masvingo, tem o dobro do tamanho da Bélgica e outra, Chinhoí, é praticamente metade do tamanho de Portugal. Bom, de facto é impressionante. Falemos dessa diocese, Chinhoí, por exemplo. Quantas pessoas tem o bispo
à sua disposição para o trabalho pastoral. Exatamente, Paulo. Portanto, nesta diocese existem 142 trabalhadores pastorais, incluindo sacerdotes, irmãs, diáconos e religiosos. Portanto, eles são, digamos desta forma, toda a mão de obra que a Igreja tem para responder aos problemas mais urgentes da população local. E a sua resposta vai desde o trabalho em escolas, em hospitais, centros pastorais, nas paróquias, nas missões que se espalham por um território de cerca de 50 mil quilómetros quadrados. Mas Vingo, já o dissemos, é uma diocese ainda maior. Tem cerca de 70 mil quilómetros quadrados, ou seja, é o dobro do tamanho, por exemplo, da Bélgica. Sim, nesse caso o bispo tem para os ajudar no trabalho da Igreja, tem 66 padres, 83 irmãs e 2 irmãos. Portanto, todos eles estão envolvidos em trabalho pastoral e educativo, mas dão também apoio a 3 hospitais e a 5 clínicas. Bom, são números, de facto, esmagadores, que dizem bem também do esforço imenso que tão poucas pessoas têm de fazer para dar resposta aos inúmeros problemas que se colocam em territórios tão vastos. A pandemia do coronavírus veio agravar ainda mais essa realidade. A Fundação AIS tem procurado ajudar a Igreja neste esforço gigantesco junto das comunidades, junto das famílias que se encontram em situação mais difícil. Sim, e nunca é demais dizer isso, de facto, e lembrar que tão poucas pessoas conseguem fazer tanto. De facto, o papel da Igreja em África é insubstituível, mas estes padres e estas irmãs precisam de ajuda para poderem continuar a ajudar as comunidades locais. E com a pandemia, de facto, este trabalho tem vindo a ser cada vez mais relevante e é, de facto, também mais insubstituível, porque eles continuam, de facto, disponíveis para todos, continuam a ser aqueles verdadeiros heróis que vão junto dos mais necessitados, junto dos que estão mais dependentes e que necessitam de facto da ajuda para poderem sobreviver. E por isso ajudar a Igreja neste continente, de facto, é também a nossa missão todos os dias. A ajuda que a Fundação AIS dá ao Zimbábue é um exemplo, aliás, do que acontece em todo o continente africano. Todos os anos são apoiados, por exemplo, mais de 1.800 projetos. Todos os anos são apoiados mais de 4.500 irmãs ou, por exemplo, mais de 4.000 seminaristas. Num continente onde tantas vezes tem faltado quase tudo, a solidariedade torna-se absolutamente vital. In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you. Continuando por África, vamos agora até à Nigéria. E a notícia é grave. Houve, Catarina, o sequestro
de mais de uma centena de estudantes de uma escola cristã. Sim, desta vez o alvo foi uma escola protestante em Shikun, no estado de Kaduna. Portanto, na noite de 4 de julho, homens armados entraram no estabelecimento de ensino, raptando 140 crianças de ambos os sexos, levando-as, ao que tudo indica, para uma floresta que existe ali na região. Logo na altura, 25 crianças conseguiram fugir das mãos deste grupo de homens. A região de Kaduna tem sido particularmente visada por ataques de grupos armados, muitas vezes grupos criminosos, que buscam apenas o pagamento de resgates. Bom, mas há também, é importante sublinhá-lo, a atuação de grupos jihadistas, nomeadamente do Boko Haram, que visam espalhar o terror também entre a população. E os ataques a escolas têm sido, de facto, recorrentes. Exato. Calcula-se que apenas desde dezembro do ano passado, ou seja, há cerca de 7 meses, já tenham sido raptadas mais de 1000 crianças apenas no norte da Nigéria. A comunidade cristã tem sido particularmente visada nesta onda de violência. No final de julho, por exemplo, um sacerdote foi raptado no estado de Borno. Sim, foi o padre Elia Wada, que pertence à diocese de Maiduguri. Portanto, ele foi sequestrado quando viajava para a localidade de Amaruto, onde ia celebrar uma missa. Portanto, foi levado também por um grupo de homens armados. Esta realidade dos sequestros, dos raptos de crianças e de jovens, mas também de sacerdotes, mostra de facto que a Nigéria é um país extremamente inseguro. O relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo diz mesmo que a Nigéria é um dos países mais afetados pelo terror islâmico. Dados que, Catarina, as Nações Unidas também confirmam. Sim, segundo as Nações Unidas, cerca de 36 mil pessoas já perderam a vida em resultado desta violência relacionada com este grupo, o Boko Haram, e que começou, digamos desta forma, a sua campanha de terror já em 2009. A ONU diz ainda que, por causa desta violência, haverá também cerca de 2 milhões de refugiados. O padre Wada, de que falámos agora, raptado no final de junho, pertence à diocese de Maiduguri, tal como o padre Joseph Fidelis, que nos enviou uma mensagem de alerta, mas também um pedido de ajuda. A situação nesta região da Nigéria tem de facto vindo a agravar-se e é preciso que o mundo desperte para esta realidade, para esta onda de violência terrorista, para o ataque sistemático contra os cristãos. Bom, vamos agora então ao encontro do padre Fidelis, que se junta a nós via WhatsApp. A sua atenção, pois, para as suas palavras. Greetings from Maiduguri. I'm calling. We are having this conversation from Maiduguri here, the capital of Borno State. My diocese has passed through a lot of difficulties. There have been systematic persecution of Christians. We have lost so many people. A lot of Christians have been killed. They were almost hunted like animals in the wild. I personally have escaped a stray bullet because I had to defend children in a school in my parish. Time when they came and threatened they were going to burn down my parish, I could only run to Jesus and say, God, this is your work. Defend your people. This is where I drive my courage. We have secured funding from aid to the church in need to build human resource and skill acquisition center, which is a trauma center where people will undergo a lot of healing, integration, and reconciliation that will help persons overcome what they have suffered. Boko Haram suka kashe mu miji da uwa, sai dai coci ne suna taimako na wahalan da muka sha, ba karamin wahala ba, coci ne suke taimako na. Har yanzu muna bukatar taimako don muna cikin damuwa har yanzu. Thank you to the church in need for the support you have given us. Remember, persecution, while it makes people suffer, also strengthens them because from within they find a cause to live. We need your help that we may support these people who are suffering, because Africa also and Nigeria is the future of Christianity.
Agora vamos até à Coreia do Norte, pois mais um alto responsável da Igreja, desta vez o prefeito da Congregação para o Clero, manifestou o desejo de ver o Santo Padre a visitar Pyongyang, que é a capital do país mais fechado do mundo, país que, aliás, também lidera todos os rankings relacionados com a questão da perseguição religiosa. É verdade, portanto, foi nomeado a 11 de junho Dom Lázaro Yu Weng-tsik, que é também o bispo da Daejeon, na Coreia do Sul. Ele disse ter ficado verdadeiramente comovido quando soube desta intenção, desta disposição do Papa Francisco para visitar a Coreia do Norte. Portanto, o novo prefeito da Congregação para o Clero recordou agora este convite que foi transmitido ao Papa quando o presidente da Coreia do Sul foi recebido em audiência em outubro de 2018. E o Papa disse então que estava de facto disposto a visitar a Coreia do Norte desde que recebesse um convite formal por parte das autoridades de Pyongyang. Importa recordar que a situação de tensão militar na Península Coreana é permanente, sendo mesmo a fronteira entre os dois países considerada como o lugar mais militarizado de todo o mundo. Exato, é por isso é que também estas declarações deste novo prefeito da Congregação para o Clero são relevantes, pois ele diz que, e com toda a razão, que uma eventual visita do Papa a Pyongyang poderia ser de facto um ponto de mudança, abrindo então o diálogo entre os coreanos, acabando com esta ameaça do holocausto nuclear. A Igreja da Coreia do Sul, de onde aliás vem o novo prefeito, segue com particular atenção tudo o que diz respeito ao vizinho do Norte, como se compreende. E já o dissemos, é o país mais fechado do mundo e onde não há liberdade religiosa. Sim, sinal disso, no ano passado, a cidade de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, foi consagrada à Nossa Senhora de Fátima. Portanto, isso aconteceu no dia 25 de junho, data em que se assinalaram os 70 anos do início da guerra entre os dois países vizinhos. Portanto, esta guerra, que já causou cerca de 3 milhões de mortos e deu origem ao drama das famílias separadas, mas também à perseguição aos cristãos pelo regime da Coreia do Norte. De facto, além da questão da ameaça do conflito militar da Península Coreana, a questão da liberdade religiosa na Coreia do Norte está sempre presente quando se fala nesta região do globo. O mais recente relatório sobre a liberdade religiosa do mundo, da Fundação AIS, refere mesmo que os cristãos são perseguidos neste país e estão numa situação especialmente vulnerável. Que mais se pode ler, Catarina, sobre a Coreia do Norte no relatório da Fundação AIS? Bom, no relatório, Paulo, refere-se que os cristãos estão proibidos de praticar a sua religião e que as pessoas apanhadas a praticar o cristianismo estão sujeitas a severas punições. Mas não é só a AIS a referir estes factos, é também, por exemplo, outras instituições como a Open Doors, que declarava que no ano passado, e isto vem também descrito no nosso relatório, que cerca de 50.000 a 70.000 norte-coreanos foram presos por serem cristãos. Acrescentando que, caso fossem descobertos, não seriam só deportados para campos de trabalho, como criminosos políticos, mas também todas as suas famílias também partilhariam com eles este mesmo destino. Não é fácil falar da Coreia do Norte, considerado, como já o dissemos várias vezes, como o país mais fechado do mundo. A questão da perseguição religiosa é, de facto, dos temas mais sensíveis. Durante o mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, houve mesmo encontros ao mais alto nível entre os líderes dos dois países. E isso foi visto na altura como um sinal positivo para o desenvolvimento das tensões militares e foi mesmo saudado até pelo Papa Francisco como uma oportunidade para a paz. Como os nossos colegas do Rome Report escreveram na altura, isto é em novembro de 2020, no ano passado. Portanto, no entanto, como vamos ver já de seguida, a questão da perseguição aos cristãos não diminuiu com esses encontros e a Coreia do Norte continua a figurar como o país do mundo onde a perseguição é mesmo mais cruel. Pope Francis called the recent meeting between Donald Trump and Kim Jong-un a good example of the culture of the encounter. Saluto i protagonisti con la preghiera che tale gesto significativo costituisca un passo ulteriore nel cammino della pace.
The meeting between the two leaders lowers international tension and raises the possibility of a progressive opening of North Korea to the world. If this were to happen, it could mean the end of religious persecution against Christian communities in the country. Aid to the Church in Need categorized this meeting as positive, but at the same time is cautious. They estimate that between 100,000 and 400,000 Christians live in hiding in North Korea. Sicuramente segna un fatto positivo. Certainly, this meeting is a positive event. At the same time, we must logically be prudent. North Korea, as you see behind me, is marked in black. It's one of the countries in the world that persecutes and denies religious freedom the most. The Holy See and North Korea do not have diplomatic relations. In fact, the last time a Vatican delegation traveled to the country was in 2002, when they were able to celebrate Mass. Since then, the situation has not improved for Christians. Those who've managed to escape from the country and now live in South Korea explain to Aid to the Church in Need that the places of worship controlled by the state only exist so foreign visitors can get a positive impression of religious freedom. Noi sappiamo che ci sono tanti campi di lavoro. We know there are many forced labor camps where Christian detainees are tortured and suffer unimaginable hardships. The community in South Korea is very divided. Obviously, there are some who are skeptical. We had the chance to talk to some people there, and many imagine this meeting between Trump and Kim Jong-un as a makeup operation to cleanse North Korea's image. Aid to the Church in Need says that perhaps one day the Vatican could intervene in North Korea in the same way John Paul II did in Cuba when he asked the government leaders to open themselves up to the world. There are small gestures that offer hope. These include Kim Jong-un's invitation for the Pope to visit North Korea, sent through the South Korean president. It's an offer that Pope Francis could accept, especially with his location during his possible trip to Japan in November. Agora vamos então ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, sempre antes do intervalo, que nos vai falar desta vez de Myanmar e também das notícias de confrontos, continuam a haver notícias de confrontos e de violência que ocorreram também em igrejas. Há pelo menos o registro de ataques em 3 igrejas, como relata, aliás, o jornal diocesano de Hong Kong. Chegam novas notícias de Myanmar, desta vez através do jornal católico de língua inglesa de Hong Kong, Sunday Examiner. Desde que irromperam os conflitos entre a população e a junta militar que tomou o poder em Myanmar, que várias igrejas foram destruídas. Só nos últimos dias, no estado de Kaya, foram destruídas 3 igrejas. Uma delas foi bastante danificada por artilharia pesada da junta militar, o que fez com que muitos fiéis fugissem, até alguns para as montanhas. No entanto, os padres e algumas freiras, algumas irmãs, tiveram coragem e permaneceram nas instalações da igreja. Também uma outra igreja, dias antes, tinha sido atacada e daí resultaram 4 mortes e 8 feridos. Estes ataques às igrejas têm acontecido porque muitos dos protestantes têm procurado as igrejas pensando que a junta militar não as irá atacar, uma vez que os tratados internacionais proíbem que, em caso de conflito armado, haja ataques a igrejas ou outros templos religiosos. No entanto, esta regra não tem sido seguida pelos militares, uma vez que os militares acusam os bispos de Myanmar de estarem a proteger os protestantes e assim dar-lhes guarida a quem a junta militar considera serem criminosos e estarem a lutar contra o Estado. Em Macau há um padre que de Myanmar que não quis identificar-se, mas que nos garantiu que sim, estas notícias são verdade e muitos fiéis e também pessoas de Myanmar que professam outras religiões estão a ser perseguidas pela junta militar. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos então até à Síria,
de onde nos chegam notícias sobre o agravamento da crise económica, o que levou, aliás, a Fundação AIS a relançar essa grande campanha, Uma Gota de Leite para as Crianças da Síria. E vamos também até à Índia para recordar o padre Stan Swami, um jesuíta que faleceu no hospital numa altura em que estava acusado por parte das autoridades de terrorismo, isto apesar de ele ter dedicado mais de 40 anos da sua vida ao serviço dos mais pobres deste país. O intervalo é muito curto, eu volto já dentro de breves minutos. Até já. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e comigo via a internet está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. O agravamento da crise na Síria levou a Fundação AIS a relançar aqui em Portugal, mas também em vários outros países, a campanha Uma Gota de Leite, Uma Gota de Leite para as Crianças. Nós já vamos falar desta campanha, mas para já chamo a sua atenção para uma mensagem, mais uma, que recebemos da irmã Maria Lúcia Ferreira, a irmã Miri, a religiosa portuguesa que pertence à congregação das Monjas de Unidade de Antioquia e que vive no mosteiro na vila de Cara, em que nesta mensagem ela nos fala da inflação, da perda do poder de compra por parte das populações, do racionamento do pão e tantas outras coisas que fazem falta no dia a dia, como por exemplo, um exemplo que ela nos dá, a tinta para os tinteiros dos computadores. Por exemplo, posso dizer-vos que há meses que procuramos tinta para a impressora e não há. Começam a dizer também que baterias para os computadores não há. Já não se pode trazer do exterior. O dólar tem vindo a saltar, a lira síria tem vindo a perder cada vez mais os preços aumentam. Como já disse, há quem diga que nem queijo começa a não poder conseguir comprar. Aqui na região, eu não sei, não estou a par se foi em toda a Síria, mas aqui na região não tem havido chuva. Este inverno houve muito pouca chuva. Quer dizer que não havia erva. Também as ovelhas não estão a dar muito leite, o que é uma grande perda. Também houve muito poucas cerejas este ano. O rendimento que tiveram as famílias foi pouco, porque houve as condições atmosféricas que não favorizou que houvesse muita fruta. Aqui há uns meses houve também, saiu uma pequena notícia que deixou toda a gente um bocadinho consternada, é que o pão, que já era um bocadinho, começava a ser raro, agora é preciso ir às 5 da manhã procurar pão à padaria, senão depois começam a dizer que já não há. Foi a irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago, mutilado na Síria, a descrever-nos como a crise económica está de facto a afetar tanto a vida do dia-a-dia das populações. Importa lembrar que a Síria é um país que está em guerra desde há 10 anos, mas é também um país que sofre as consequências das sanções económicas impostas ao regime de Bashar al-Assad, não só pelos Estados Unidos, mas também, Catarina, pela União Europeia.
Exato. Bruxelas, por exemplo, prorrogou a 27 de maio estas sanções por mais um ano, portanto até junho de 2022. Medidas que implicam, por exemplo, a importação de petróleo, mas também restrições em determinados investimentos, o congelamento de ativos no Banco Central da Síria e ainda restrição à exportação de determinados bens. É por isso que a irmã Miri se queixa de não conseguir, por exemplo, tinta ou baterias para os computadores. Face a esta realidade, ao agravamento da crise económica e também face aos inúmeros apelos que nos chegam da Igreja da Síria, a Fundação AIS decidiu relançar então a campanha Uma Gota de Leite, projeto que sempre foi muito acarinhado pelos benfeitores portugueses da instituição e que continua a revelar-se imprescindível para permitir a alimentação básica de bebés e de crianças. Catarina, fala-nos um pouco então desta campanha, desta gota de leite para as crianças da Síria. Com todo o prazer, Paulo. De facto, esta campanha destina-se a apoiar o fornecimento de leite em pó para as crianças na Síria e está já a decorrer na cidade de Homs desde 2015 e em Alepo desde 2017. Portanto, nesta cidade de Alepo, que, como sabemos, é considerada a cidade mártir da guerra por causa da violência, dos combates que destruíram quase por completo bairros inteiros desta cidade. Portanto, a Fundação AIS lançou esta campanha graças ao empenho de um grupo de voluntários em que se destaca o médico Nabil Antaki. Portanto, criámos aqui uma rede extraordinária de voluntários que permite, todos os meses, a distribuição de leite em pó a cerca de 3.000 crianças e bebés. Esta campanha, esta iniciativa foi já classificada por esse médico Nabil Antaki como um sinal de esperança, isto num país que tanto tem sofrido. Mas como vimos, como ouvimos neste caso, no relato da irmã Miri, a crise económica por causa da guerra e das sanções continua a fustigar as pessoas, continua a atingir as famílias sírias e os pedidos de ajuda de facto não têm continuado a parar. E para manter viva essa esperança, a Fundação AIS decidiu relançar, Catarina, esta campanha junto dos seus benfeitores e amigos aqui em Portugal. É verdade, e é de facto sempre bom falar desta campanha que de facto granjeou este carinho dos benfeitores e amigos portugueses da Fundação AIS. De facto, Paulo, é raro o dia em que não recebemos um contacto, seja por carta, por telefone, por e-mail, a dizer que quer ajudar estas crianças da Síria, quer continuar a ajudar esta campanha, continuar a alimentar esta campanha de Uma Gota de Leite. Eu atrevo-me a dizer, Paulo, que se esta campanha dependesse apenas dos benfeitores portugueses, de certeza que não faltaria leite nunca a estas crianças da Síria, porque de facto a generosidade dos benfeitores portugueses tem sido extraordinária. Esta é de facto uma campanha essencial. Estamos a falar de leite para as crianças. Bom, quem nos estiver a ver e desejar também colaborar de alguma forma nesta campanha, Catarina, nesta campanha que é Uma Gota de Leite para as crianças da Síria, o que é que precisa de fazer? Bom, o que eu digo sempre aqui, Paulo, basta entrar em contacto connosco, os contactos estão a passar neste momento em rodapé. Entre em contacto connosco, diga que se quer juntar a nós nesta grande campanha de apoio às crianças da Síria, diga que quer ajudar, quer levar este leite às crianças da Síria e com muito pouco conseguimos transformar em muito, porque de facto somos muitos, como eu disse há pouco, de facto é uma campanha que teve uma adesão extraordinária, portanto somos muitos a apoiar esta campanha e por isso, por pouco que seja que cada um de nós possa dar, será sempre muito e será sempre essencial. Portanto, uma gota de leite é de facto uma gota de vida e por isso eu agradeço desde já a todos os que nos têm ajudado a manter viva esta campanha, esta grande corrente de apoio às crianças da Síria. Seguramente que sim. Se depender de nós, se depender da generosidade dos portugueses, eu tenho a certeza que esta campanha irá continuar sempre a alimentar as necessidades das crianças e dos bebés da Síria. Reine Aftin é uma mãe, é uma das mães que tem recebido este leite graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS e ela fez questão de gravar mesmo uma mensagem para dizer o seu muito obrigado. Okay, my name is Rana Aftin. I'm married, and this is my son, Mario. We came to here every month to
get the milk for my son. This is a very important project, and thank you for give money for this project, because the milk is very necessary for children, and it's very expensive in market, and here we get it for free. So thank you again. Falar da campanha de leite para a Síria significa também falar do trabalho de centenas e centenas de voluntários, gente da igreja, padres, irmãs, catequistas, religiosos, leigos, pessoas que dão tudo o que têm para servir, de facto, os mais pobres, os mais atingidos pela guerra, pela crise económica, as famílias em maior sofrimento. É o caso da irmã Annie de Mergian. Nunca é demais sublinhar o seu trabalho, a sua generosidade, o seu amor pelos pobres, pelos cristãos perseguidos, por aqueles que são mais dificuldades. Nestes já mais de 10 anos que a Síria leva de guerra, a irmã Annie transformou-se, podemos dizê-lo, no maior símbolo que a humanidade tem, daquilo que a humanidade tem de melhor, a gratuidade do amor. Nestes 10 anos de guerra na Síria, a irmã Annie já desistiu de muita coisa. Desistiu de recordar as vezes em que ouviu o assobio das bombas a caírem perto de si, as vezes que caminhou em cima de escombros em cidades massacradas pela guerra, as vezes que viu casas a ruírem com estrondo, frequentemente até com pessoas lá dentro. Nestes 10 anos de guerra, a irmã Annie já perdeu também a conta a todas as vezes em que tratou pessoas ensanguentadas, feridas no corpo ou na alma. Porém, nestes 10 anos, apesar da guerra, a irmã Annie de Mergian ainda não perdeu o sorriso tímido, o olhar terno, a voz calma e suave. Nestes 10 anos em que a Síria não sabe o que é viver em paz, a irmã Annie já fez centenas de viagens entre Damasco e Alepo. Até parece um pronto-socorro. Por lá, na Síria, nas cidades de Damasco e Alepo, todos a conhecem e todos sabem que podem contar com ela. A irmã Annie parece uma formiguinha incansável. Para ela não há problemas, apenas soluções. A fé ensina isso. Só em Alepo, milhares de famílias cristãs continuam a sobreviver graças à irmã Annie, graças à rede de solidariedade que a Igreja Católica montou nesta cidade mártir da guerra. A irmã Annie conhece praticamente de cor os nomes destes cristãos que vivem em maiores dificuldades. E são tantos. Lucine, por exemplo, é uma senhora com 85 anos que todos os dias é visitada por algum voluntário da igreja. Sempre que pode, a irmã Annie vai também à sua casa, nem que seja apenas para segurar as suas mãos, para lhe afagar o rosto, para 2 dedos de conversa. E como isso é tão importante! Para a irmã Annie não há problemas, só soluções. Desde a primeira hora que a Fundação AIS é, talvez, o mais valioso parceiro desta aventura de amor que a irmã Annie realiza todos os dias na Síria. Não têm mais ninguém no mundo, além deles próprios e de nós, costuma dizer a irmã. Eles são os mais pobres dos pobres na Síria. Nós somos mesmo nós, cada um de nós. Em Damasco, a capital da Síria, como nas principais cidades, como em todo o país, a falta de trabalho é, desde há muito, um sério problema. Falta trabalho, falta a eletricidade, o pão é racionado, tal como os combustíveis, tal como quase tudo num país onde há mais de 14 milhões de pessoas que precisam urgentemente de ajuda humanitária. Como ajudar as famílias cristãs a superarem as enormes dificuldades do dia-a-dia? Com projetos que respondem às principais necessidades, dando leite para as crianças e bebés em Alepo e Homs, distribuindo roupas e agasalhos pelos mais necessitados, ajudando a pagar as rendas das casas, distribuindo comida, criando bolsas de estudo para os jovens, contribuindo para a reconstrução das casas destruídas durante a guerra, é um sem fim de iniciativas. Nestes 10 anos de guerra, a Fundação AIS já concretizou mais de 900 projetos na Síria. Projetos que são também sinal do nosso amor por uma das comunidades cristãs mais perseguidas em todo o mundo.
Nestes 10 anos de guerra na Síria, a irmã Annie já viu muita coisa, já chorou muitas lágrimas de impotência, já sofreu muito. Mas nestes 10 anos, em que a Síria tem vivido em guerra, a irmã Annie sabe que pode contar sempre com os portugueses, com a generosidade dos amigos portugueses da Fundação AIS, como ela faz questão de dizer. Preso acusado de terrorismo, o padre Stan Suomi morreu na segunda-feira, no dia 5 de julho, no Hospital da Sagrada Família, em Bombaim, depois de ter passado uma vida a lutar pelas populações tribais. O presidente internacional da Fundação AIS disse logo, mal se soube desta notícia, que se tinha perdido um defensor destemido dos pobres e também um sacerdote católico inspirador. O padre Stan tinha, Catarina, 84 anos e estava preso, apesar de internado no hospital. Sim, sem dúvida, esta é uma história terrível, Paulo. Portanto, o estado de saúde já se vinha a deteriorar há algumas semanas, depois de ter contraído na prisão o vírus de Covid-19. Portanto, o que levou as autoridades a autorizarem o seu internamento hospitalar no passado dia 28 de maio, mas negando-lhe, como ele reclamava, a liberdade sob fiança, não é? Ser libertado sob fiança. Este padre jesuíta era, de facto, um símbolo da defesa dos direitos das comunidades tribais da Índia, nomeadamente dos Adivasis. Sim, foi acusado de terrorismo pelas autoridades, apesar do reconhecimento internacional do seu trabalho como ativista dos direitos humanos, nomeadamente dos povos indígenas. Portanto, o padre Suomi tinha sido detido a 8 de outubro do ano passado e foi conduzido à prisão de Taloia, tendo o seu estado clínico merecido desde o primeiro momento enorme preocupação por parte dos familiares e dos amigos. Desde que foi detido que se desencadeou, de facto, um enorme protesto, reunindo personalidades e organizações de defesa dos direitos humanos em todo o mundo a exigirem a sua libertação imediata. Foi o caso também da própria Fundação AIS. Bom, desde a primeira hora, Paulo, que de facto a Fundação AIS exigiu a libertação do padre Stan. Portanto, o único crime do padre Stan, como disse na altura da sua prisão, o nosso presidente internacional, é de facto, o único crime é de facto ter exigido justiça e ter denunciado os abusos que as populações tribais desde sempre sofreram na Índia. E a Fundação AIS também denunciou que o caso do padre Stan é apenas um entre muitos, pois há de facto muitos padres e muitas irmãs e catequistas que têm notabilizado na defesa dos direitos destas populações, que são também vítimas das próprias autoridades indianas. Vamos agora ao encontro de um padre, Prem Prakash, que nos vai falar dos Dalits, dos intocáveis, das populações tribais, no fundo, dos que foram os grandes amigos do padre Stan, os homens e as mulheres a quem ele dedicou a vida e por quem acabou por morrer numa cama do hospital. Mas antes de vermos essa reportagem, vamos apenas situar os Dalits entre a população indiana. Importa recordar, Catarina, que a maioria da população da Índia é hindu. Sim, claro. Portanto, a esmagadora maioria da população indiana é hindu, portanto, cerca de 72% da população, enquanto que os muçulmanos representam pouco mais de 14% e os cristãos são apenas cerca de 4,7% da população. Portanto, os cristãos, e que são, normalmente, é uma comunidade muito pobre, que são discriminados e muitas vezes são proscritos. E é entre os cristãos que nós vamos encontrar, então, muitos Dalits. Sim, exatamente. Portanto, calcula-se que cerca de 60% dos 29 milhões de cristãos da Índia sejam Dalits ou intocáveis, ou seja, os que estão, de facto, da base deste sistema complexo de castas deste país, da Índia. Portanto, ou seja, mais de metade dos cristãos da Índia são Dalits. Dalits ou intocáveis, pessoas que levam normalmente uma vida miserável, sendo quase que invisíveis aos olhos da sociedade. Falamos hoje dos Dalits ou das populações tribais como homenagem ao padre Stan Suomi, que morreu estando preso no hospital depois de ter sido acusado de terrorismo pelas autoridades. Ele passou 40 anos da sua vida a defender estas pessoas que tantas vezes não são sequer considerados como seres humanos na Índia, como nos vai explicar já de seguida o padre Prem Prakash. In India, there are 4 castes.
The Dalits, they are the lowest people. The meaning is the oppressed people, suppressed people, neglected people, not considered as a human beings. They all do that menial, what is called the work, which other people they don't do. When an animal dies in a family, they are the ones to take from the village and put somewhere. Or they go for cleaning the bathrooms. That is their work. Plus, they become bonded labor in the villages of the high caste people. The situation of Dalits in a particular village is very often very deplorable, very poor conditions compared to the high caste or the backward classes, which made socially, economically, they have made a progress. But Dalits, the non-Christian Dalits, they remain, their status remain more or less the same. A Brahmin, he will never enter in the Dalit's house. He will not take any glass of water or anything. Dalit going to a Brahmin family, if he takes a glass of water, that glass, the Dalit has to wash, not the Brahmin family anybody. He has to wash and keep there somewhere. It is a separate plate, separate glass, everything is kept for a Dalit. When a Dalit goes to a Brahmin family, he will not eat with him. They will allow him to sit somewhere down and they will give him food to eat, like they give food to the dogs. He will be treated like that. Hinduism always considers a Dalit is always Dalit, means he is born as a Dalit and he dies as a Dalit. In Hinduism, a Dalit cannot become a priest of a Hindu. Dalit cannot, they will not allow him. Worship is done by the high caste people. And the Dalits will be standing somewhere in corner. They will not be allowed to come close to where the worship is going on. Because it will be that the feeling is there, untouchability. This caste system, though it is abolished in the constitution, it is a system in the society that these people are made Dalits. Ainda pela Índia e ainda como homenagem aos sacerdotes e às religiosas que, como o padre Stan, tem dedicado as suas vidas ao serviço dos mais pobres, dos mais miseráveis, daqueles que tantas vezes a sociedade continua a ignorar. Vamos agora ao encontro de uma irmã. A irmã Fulgência, que trabalha numa aldeia onde faz de professora, de enfermeira, de catequista, onde faz tudo aquilo que é necessário para servir os mais necessitados. मेरा नाम सिस्टर फुलजेंसिया, मैं इस गांव में 2.5 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम और समय देख के घूमते हैं, परिवार विजिट करते हैं, फैमिली विजिट। उसके बाद लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों का परिस्थिति को समझते हैं, लोग शेयरिंग करते हैं हम लोगों से। यहाँ तो मिशन नहीं है, प्रार्थना मिसा पूजा नहीं होता है, इसीलिए हम सब सिस्टर के साथ में बैठ कर के हम प्रार्थना करते हैं। इनका तकलीफ यही है क्योंकि उतने क्रिश्चियन ये में नहीं पढ़ सकते हैं ना, लोग कमाने का प्रॉब्लम है, इसलिए चर्च में नहीं पढ़ सकते हैं। ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, इसलिए उन लोग को सरकारी में तो कैटेकिस्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये लोग मजबूत होने से ये लोग का और मजबूत होगा इसमें, धर्म में।
Mesmo a terminar o nosso tempo, o nosso programa, vamos ainda escutar a mensagem do Papa Francisco para este mês de julho, em que ele nos fala na importância da construção da verdadeira amizade social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias, alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. E assim terminamos mais um Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão, aqui na TV Canção Nova. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa semanal. E quanto a si, já sabe, resta-me desejar que esteja aí de novo na próxima semana. E até lá, se Deus quiser.